Eu quero que você abra sua Bíblia, ou seu celular, desculpe-me. Os mais conservadores, hoje eu estou com o meu celular aqui. Confesso que não gosto tanto, mas na correria acabei que não pegando a Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, e o versículo 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Amém? Sem mais delongas, vamos tocar a palavra de Deus, amém? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Deixa eu te situar quanto ao versículo 11. Jesus estava indo para Jerusalém, onde vivia o povo israelita, os judeus. E os judeus, eles acreditavam no Messias. Só que eles acreditavam em um Messias que os resgataria, que os tiraria da opressão de Roma. Eles estavam sendo oprimidos, eles eram dominados por Roma. Então eles acreditavam em um rei que viria com espadas, com armas ou sei lá o que, e os livraria de Roma. E Jesus está a caminho de Jerusalém, então ele traz essa parábola acerca da eternidade, acerca do seu reino. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele quem, o homem nobre, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para que cada um tinha ganho o dinheiro a qual cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei em um lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhes eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe é dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, perfeita e eficaz. Pai, a nossa oração não é por ela, porque ela é afiada quanto a espada de 2 gumes, capaz, meu Pai, de separar juntas e medulas, capaz de separar o homem do pecado, capaz de nos dar uma vida nova. Meu Pai, a minha oração é para que
aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, meu Pai, que eu consiga colocar para fora, que eu não retenha nada, Senhor, nos dê sabedoria, nos abre o entendimento. Pai, eu continuo sendo aquele mesmo menino que o Senhor encontrou no quarto e ainda chama para o quarto todos os dias. Sou apenas um servo, Pai, usado pelo Teu Espírito Santo. Essa parábola, ela nos ensina algo muito poderoso que nós precisamos entender de uma vez por todas. E por que eu disse que eu não falei nada com meu pai? Que tinha tudo a ver sobre aquilo que ele estava falando aqui anteriormente. Porque a partir disso, não que seja o nosso intuito, mas a gente consegue medir o coração de algumas pessoas. Porque na grande realidade, é o que acontece nessa parábola que vocês vão entender. A primeira coisa que nós precisamos entender é quanto à salvação, quanto ao Evangelho. O que é o Evangelho para que a gente chegue na eternidade? O Evangelho, ele é gradativo. Ele é perfeito e eficaz, mas ele tem como que etapas a serem cumpridas, ao qual nós não podemos pular. É um processo e nós precisamos passar por ele. Não tem como pular os processos. Então a gente começa com a adoção, o dom gratuito de Deus, a graça salvífica. Não é nós que vamos até Deus, mas é Ele que vem até nós. Não foram vocês que escolhesseis a mim, mas eu vos escolhi a vós, o próprio Cristo falando. Então não tem nada que eu faça para atraí-lo. Não tem nada que eu faça para atrair salvação para mim mesmo. Não existe nada que eu possa fazer para que eu seja salvo. Tudo foi dado por Deus, esse mérito é todo de Deus. Ele nos atrai para si mesmo e nós respondemos a este chamado. Amém? Vocês estão comigo? Então, isso é adoção. A primeira parte do processo. Depois disso nós vamos para um processo de regeneração, um processo de restauração. O que é restauração? Trazer o que estava velho ao novo, a ser novo de novo. Pegar aquilo que está degenerado e fazê-lo novo, mas não com coisas novas, não com incrementos, mas novo de novo, como era no início. Então agora Deus, Ele vai nos regenerar a ponto de sermos como Ele nos fez para ser, como Ele nos fez no jardim do Éden, como Ele fez Adão no jardim do Éden, e assim seríamos antes do pecado. Só que nós precisamos se atentar a algo, porque quando a gente fala do Evangelho da Graça, desse evangelho salvífico, as pessoas começam a se indagar, então, se não tem nada que eu faça para ser salvo, então logo não preciso fazer nada. Se a salvação é dom gratuito de Deus, eu posso ser salvo vivendo uma vida de pecado? Tiago, coloca para a gente aqui Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Repita comigo: santos. Repita de novo: santos. Então logo, se eu não sou santo, não existe obra de salvação em mim. Logo, se você não é santo, você não vai ser salvo. Você quer saber se você vai ser salvo? Se pergunte se você é santo. Porque se você não é santo, você não é salvo.
porque Ele nos escolheu antes da criação do mundo, e Ele nos predestinou para a salvação, e Ele também nos escolheu para a santidade, para sermos santos e sem culpas diante de Deus. E agora, eu passo a entender que o meu processo de santificação, após a adoção de Cristo, eu não me santifico para atrair Deus, eu não me santifico para chamar a atenção, eu não me santifico para conquistar a Deus, eu me santifico para responder a esse amor, eu me santifico porque é isso que Ele me chamou para ser, santo. Logo, salvação não é o fim, salvação é o início. Nós sempre falamos aqui que a eternidade não começará quando você fechar os seus olhos. A eternidade começa quando você responde sim para o chamado de Deus. A salvação já começou quando você levantou as suas mãos. A eternidade para você começou quando você levantou as suas mãos, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fez o apelo para você e você disse sim para o chamado de Cristo. Porque Ele despedaçou as suas defesas. Porque estávamos engodados de nós mesmos, estávamos afadados de pecado, mas Ele destruiu as nossas defesas e Ele veio até nós. E o que a gente fez? A gente respondeu ao amor dEle e disse sim para o chamado. E agora a gente entra na eternidade. Salvação não é o fim. O novo nascimento não pode ser fim, é apenas o início. Quando Jesus ele se encontra com Nicodemos, ele vai falar sobre salvação. O que ele faz? O que ele fala para Nicodemos? É necessário nascer de novo. O que ele está falando? Que nascer de novo é o início. Quando uma criança nasce, é o início da sua vida. Então, quando nós nascemos para Cristo, esse é o início e não o fim. Nós não lutamos para ser salvos, nós não somos salvos porque lutamos, nós lutamos porque já somos salvos. Deixa eu repetir para você. Nós não lutamos para ser salvos, nós lutamos porque já somos salvos. Porque nós entendemos que salvação é o início. Então Cristo me adotou, Cristo me regenerou, agora eu sou imagem e semelhança de Deus, e agora Ele me reposiciona eternidade, para fazer aquilo que Ele quer, para viver segundo o seu governo, para viver segundo o seu reinado. Amém? Está claro? Qual que é o nosso dever diante da parábola a qual Cristo nos ensina? Ele sai, quem que é esse homem nobre? O próprio Jesus. Ele estava falando dele mesmo. Ele veio e agora ele foi para uma cidade distante. Que cidade é essa? O céu. A fim de ser coroado. E ele vai voltar. E agora ele vai pedir contas das minas ao qual ele depositou sobre cada um de nós. E ele chega para um e diz: o que você fez? Senhor, está aqui, a sua mina rendeu 10. Senhor, para o segundo, a sua mina rendeu 5. E o terceiro? Ele escondeu a mina dele. Então, qual que é o nosso dever? Multiplicar. O que é essa mina? Essa mina é salvação. Essa é a mina a qual Deus depositou, a qual Ele confiou na minha e na sua mão. A salvação. O que nós precisamos fazer com a salvação? Multiplicá-la.
Por que nós devemos multiplicá-la? Porque a Bíblia, ela vai falar de um tribunal que irá acontecer, chamado de tribunal de Cristo. E esse tribunal não é para julgar quem irá e quem não irá para o céu. Ou então, melhor dizendo, dentro daquilo que acreditamos, não é para dizer quem irá passar a eternidade com Cristo e quem não irá, mas para dizer quem irá reinar e quem não irá reinar. Então esse tribunal não é para dizer se você vai ou não para o inferno. Esse tribunal é para julgar as minhas e as suas obras. Para literalmente julgar aquilo que nós fizemos com a salvação que Deus nos deu. Para julgar aquilo que fizemos com o dom gratuito de Deus. Eu quero ler com você um texto que vai explicar muito bem o que é galardão. Estamos falando de eternidade, e eternidade, nessa parábola vai falar de galardão. Quando nós vemos essa passagem, nós precisamos entender que, como nós vamos passar o restante da eternidade, como nós vamos viver na eternidade, se dá como nós vivemos os 80 anos de vida que nós temos aqui. O que você fez com a salvação hoje vai dizer como você vai viver a eternidade. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de reinar ou não com Cristo. Porque no céu vai ter, no céu ou com Cristo, vai ter dois tipos de pessoas diferentes: os salvos e os que reinarão com Ele. Dois tipos de pessoas diferentes. Depois de tudo, depois de todo o plano de Cristo, depois de todo o plano de Deus, se dá por fim, se dá por consumado, só existirão dois tipos de pessoas: os salvos e os que reinarão com Ele. Você vai notar na passagem que ele vai dizer: aquele que rendeu 10 minas, dê a esse o poder sobre 10 cidades. Algo que rendeu 5 sobre 5 cidades. E ao que não rendeu nada? Nada. Está salvo? Está salvo. Eu estava falando para o meu pai esse dia: cara, pai, para algumas pessoas a salvação é o bastante. Para algumas pessoas lutar a vida inteira no limite do pecado é o bastante. Para algumas pessoas ser salvo já está bom demais. Porque eles vão passar 80 anos da sua vida buscando salvação. E talvez sejam salvos pela misericórdia de Deus. Só que para outros, salvação é só o início. Para outros, reinar com Cristo é o grande prêmio. Reinar com Cristo é o grande galardão. Em Apocalipse vai dizer que Ele nos dará o direito de se assentar com Ele. Eu não sei o quanto você deseja ver o seu mestre, mas eu não quero vê-lo de longe. Eu quero se assentar do lado dele. E cara, de verdade, vamos ser conscientes. Nós temos basicamente aproximadamente 80 anos de vida aqui na Terra. 70 depois disso, enfado e canseira. E sendo consciente, quem trocaria o eterno pelo momentâneo? E a resposta é simples: nós não estamos em sã consciência. Quem que trocaria toda uma eternidade? Quem trocaria um pedaço de pão desse tamanho por esse pequenininho, se fosse menor?
Quem trocaria viver toda uma eternidade com Cristo para viver 80 anos talvez muito bem na terra, porque gastou a sua vida inteira lutando para colher da terra aquilo que a terra pode dar? E a resposta é simples: nós não estamos em sã consciência. Se nós estamos gastando a nossa vida para desfrutar do melhor desta terra, nós não estamos em sã consciência. Eu não estou falando que você deve passar fome. Eu creio em um povo que tem para dar, que tem para ele tem para dar, que tem para a sua casa e tem para a casa do vizinho. Eu creio em um cristão próspero, mas eu não creio em um tipo de povo que passa a sua vida lutando para construir e construir e construir e comer aqui. E a sua eternidade, deixa para a eternidade, né? Primeira Coríntios 3:10. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esses alicerces podem usar várias matérias, preste atenção nisso: ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O Tiago ama essa passagem, manda para nós. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Paulo está falando que Cristo é o alicerce. Vamos lá, nós estamos falando de eternidade. Fomos salvos, fomos adotados por Deus, regenerados nele mesmo, e agora estamos construindo a nossa vida sobre alicerce, sobre pedra, sobre rocha, Cristo, a rocha eterna. Agora, o que cada um de nós colocará sobre esta rocha que é Cristo, cabe a mim e a você escolher. Se você construirá o seu alicerce de ouro, prata e pedras preciosas, ou de madeira, fogo, feno e palha. Ambas as obras serão julgadas, serão expostas pelo fogo. A que permanecer, lhe será dado recompensa, galardão sobre ela. E há que construir sobre madeira, feno e palha, sofrerá grande prejuízo. Você que é pai vai entender um pouco. Você que é mãe vai entender um pouco mais. Você que tem um coração generoso vai entender. Nós aprendemos que melhor é dar do que receber. Então, quando nós damos algo ao nosso filho, nós ficamos muito alegres. Se nós, homens, mulheres, quando damos algo ao nosso filho, ficamos alegres, imagine Deus, quando dá algo ao seu filho. É o que ele está falando, imagina o que será esse galardão de Deus. Imagine a preciosidade, a grandeza, a dimensão do que será esse presente de Deus, dado àqueles a qual suas obras forem aprovadas pelo fogo. Agora eu,
homem, pecador, quando o Arthur faz algo de errado, eu respondo com certa rispidez para ele dizendo não, e por vezes tiro o brinquedo da mão dele. Se eu, homem, sou rigoroso, imagine o Deus que é tão bom, também o quanto não é rigoroso para punir alguém. Cara, que tipo de coisa, que tipo de mal, o que essas pessoas vão sofrer como prejuízo? De verdade eu não sei e nem quero saber. Eu prefiro passar longe. Eu prefiro nem entender sobre isso. O que é madeira, feno e palha? Obras da carne. Pessoas hedonistas. Pessoas que vivem para o seu próprio ventre. Pessoas que vivem para si mesmas. Pessoas que receberam a mina, receberam salvação, mas tudo que elas fazem é para elas mesmas. Há pessoas que se relacionam com outras, por quê? Porque tem algo a oferecer para ela. Pessoas que têm birrinha, sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, cara, meu santo não bateu com dela. Por quê? Porque essa pessoa não tem nada a te oferecer. Então, se ela não tem nada a te oferecer, não te satisfaz. Então, para que você está vivendo? Para si mesmo. Porque se você rejeita uns e ama outros, nada mais é que você está gritando para o mundo que você vive para si. Pessoas que tudo o que fazem é para o seu próprio bem, para benefício de si mesmos. Ouro, prata e pedras preciosas. Pessoas que tudo o que fazem, pessoas que escolheram viver pelo reino de Deus. Pessoas intencionais, pessoas que doam, pessoas que trabalham, pessoas que semeiam, pessoas que pegam o ônibus 6 horas da manhã para o seu trabalho, porque resolveram fazer tudo para a glória de Deus. Pessoas que não vivem mais para si, mas que vivem para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é o que Paulo disse? Ei, se alguém quiser achar vida, perdê-la-á. Mas quem achar vida, mas quem perder, já achou. É sobre isso. É sobre isso que Jesus está falando, sobre o reino de Deus, sobre a eternidade, sobre galardão. Sobre aquilo que você vai viver após os nossos olhos serem fechados aqui nessa terra. Ou então que Cristo volte e tenhamos o nosso corpo glorificado ainda em vida. Subamos assuntos ao céu e encontremos com Ele nas alturas. E qual que é o grande problema dessa parábola? Qual que é o grande problema dessa terceira pessoa? Se a mina que ele pegou, ele escondeu, ele a enterrou, o que ele estava fazendo durante toda a sua vida? Se a vida que lhe foi dada, se a salvação que lhe foi dada foi enterrada, o que ele fez durante toda a sua vida? Se não procurar de algum meio não perder essa salvação. O que Jesus está falando? O que Jesus está nos ensinando? O que o Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos? Você precisa ser ousado. Nós precisamos ser ousados. Nós não vivemos com medo de perder a salvação já nos foi dada. Nós vivemos intencionalmente, com coragem, multiplicando aquilo que nos foi dado. Para quê? Para que o galardão de Cristo, para que as nossas obras sejam aprovadas pelo fogo. Você já viu aquele tipo de pessoa que vive a vida inteira à margem do pecado? É o que a gente mais vê na internet.
Quando os pastores fazem aquelas caixinhas de perguntas no Instagram, a maioria, 90% das perguntas são: pastor, tatuagem é pecado? Pastor, fornicação é pecado? Pastor, usar roupa preta é pecado? Pastor, eu devo ir de terno para a igreja? Pastor, o que eu devo, o que não é pecado? O que é pecado? Sabe, essas pessoas que traçam uma linha e elas estão aqui em cima do muro a vida inteira. Não, eu posso ou não posso tatuagem? A Bíblia fala que eu posso ou não posso. Cara, não é sobre o que você pode ou não fazer, é sobre o que você deve fazer. A nossa vida não se baseia sobre aquilo que nós podemos ou não, mas sim sobre aquilo que devemos fazer. E nós devemos multiplicar a nossa mina, nós devemos multiplicar a salvação. Nós precisamos chegar naquele grande tribunal de Cristo e dizer: Deus, está vendo a salvação que você me deu? Está aqui a Bianca, minha esposa, está aqui o Arthur, meu filho, está aqui o meu vizinho da direita, está aqui o meu vizinho da esquerda, está vendo o meu patrão que é macumbeiro? Jesus, ele também foi salvo através dessa salvação. É sobre isso. Cara, nós passamos muito tempo das nossas vidas, nós gastamos muito tempo das nossas vidas procurando um meio de ser salvo, procurando uma forma de ser salvo, porque na verdade a gente não queria ser salvo, a gente queria se livrar do inferno. Sabe aquele tipo de pessoa que diz: Jesus, eu quero que você volte logo. Por que você quer que Jesus volte logo? Porque a minha vida está difícil, porque eu não tenho o que comer, porque isso, porque aquilo. Você não quer que Jesus volte porque você o ama, você quer se livrar da terra, e não é sobre isso. Salvação não é sobre isso, o Evangelho não é sobre isso, eternidade vai muito além, cara. Não é sobre o que nós podemos ou não fazer, é sobre o que nós devemos fazer. Queria que você ficasse de pé. Cara, ninguém vai viver o novo preso ao velho. Sabe, para governar com Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que outrora eram boas demais. Eram muito boas, mas que agora já não fazem sentido para a vida a qual Deus quer que nós vivamos. Coisas que outrora o mundo nos dizia e nós viveríamos para aquilo, porque nós fomos ensinados que nós precisávamos estudar, ter a melhor faculdade. Eu não estou dizendo que você não deve fazê-lo, entenda. Eu não estou pregando um evangelho miserável, mas nós fomos ensinados que nós devíamos ter e conquistar, e ter e conquistar, e ter e conquistar, para que um dia a gente consiga aquele grande carro, e a gente abra o vidro, coloque o braço para fora e saia pelo bairro andando e dizendo: está vendo? Eu consegui. Está vendo? Eu sou o cara. Está vendo? Eu dei certo. Só que agora isso que era bom já não faz mais sentido perto da grandiosidade daquilo que Deus nos entregou. Nós vivemos para a eternidade. Nós temos corações de eternidade. Então nós trabalhamos sim, nós estudamos sim, mas para quê? Para se tornar o melhor médico que o mundo já viu, para se tornar o melhor vendedor que o mundo já viu, para se tornar a melhor pessoa que pega o ônibus do Jardim Elba todos os dias para ir para o seu trabalho, para que quando você se sente sobre aquela cadeira, a próxima pessoa que se sentar, ela vai chorar sem entender o porquê. Sabe por quê? Porque um santo sentou naquele lugar, e onde um filho pisa, nada mais é como antes. Porque nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para Cristo e para a sua obra, para o seu governo. Então nós não queremos mais que Cristo apenas sare as nossas enfermidades, nós queremos que Cristo governe sobre toda a nossa vida. Cara, Noé, ele teve que ter muita coragem, mas muita coragem para gastar anos e anos da sua vida
derrubando árvores, fazendo madeira para construir uma grande arca. Por quê? Porque Deus mandou que ele o fizesse. Ele teve que ter muita coragem para fazer isso. Mas ele teve que ter mais coragem ainda quando ele estava dentro da arca, e Deus pediu que ele saísse da arca e abandonasse onde ele estava. Imagine que Deus te pediu para fazer tal coisa, e você construiu aquilo tudo, e agora Deus te diz assim: ei filho, está construído, muito obrigado, agora você vai construir em outro lugar. Está vendo isso aí? Acabou, já serviu para o seu propósito, agora você vai começar tudo de novo. Nós precisamos falar de eternidade. O nosso coração precisa queimar por eternidade. Cara, é muito bom a gente vir a um culto e ouvir palavras motivacionais, a qual nos coloca para cima, a qual nos induz a não parar, a continuar. Mas nós precisamos entender que nós não somos mais meninos. Nós precisamos entender que nós não vivemos por aquilo que nós gostamos, nós vivemos por aquilo que nós amamos. Porque nós gostamos daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos tem algum tipo de benfeitoria, mas nós amamos aquilo que por vezes parece loucura. O Arthur não sabe o que é o amor ainda. O Arthur é puro. O Arthur, ele gosta do pai dele porque o pai dele traz bolacha para ele. O Arthur gosta da mãe dele porque a mamãe dá leitinho para ele ainda. Só que gostar é coisa de menino. Amar é coisa de gente grande. Amar é coisa de pessoas maduras. Porque por um lado o Arthur gosta de mim, por outro eu o amo. E de verdade ele não tem nada para me dar ainda. Ele só tira o meu dinheiro. Ele só me dá gasto. Mas eu o amo, cara. E eu não viveria mais sem esse menino, porque eu amo. Nós precisamos chegar a amar a igreja, amar a eternidade, a ponto de dizer assim: cara, talvez eu não tenha nada nesse mundo, talvez eu viva como Paulo e como os outros discípulos, talvez daqui a alguns anos, e nós já estamos próximos disso, alguém jogue um tacho de óleo quente sobre a sua cabeça porque você está falando sobre Deus. Talvez nós sejamos mortos ao fio da espada. Por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias, é o que disse Paulo. E o mundo não tem nada para nos dar, mas nós governamos sobre o mundo, nós amamos as pessoas. Por quê? Porque nós somos adultos, nós somos maduros, nós entendemos e nós amamos o que Deus ama. Adriana, apaga essa luz aqui pra gente. Eu queria que você ficasse em silêncio por alguns minutos, por 2 minutos, enquanto o Thiago canta. Eu queria que você meditasse sobre isso. E após nós já iremos entrar no ato da ceia. O modo que você vai viver a sua eternidade.
está fadado ao modo que você tem vivido em vida aqui na terra. Sim, a salvação é dom gratuito de Deus, mas governar com Cristo requer muito trabalho, mas muito trabalho. Para governar com Cristo, Ele te pede não dinheiro, não bens. Para governar com Ele, Ele te pede a vida. Você está disposto? Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos reter. Lançamos nossas coisas